Muito se falou no início que não duraria uma semana, né? E que não tinha como. Era uma guerra, era totalmente desproporcional. Um país, 40 milhões lá? 40 e pouco, 44, 43. Então, um país, muito menor, com um poder bélico muito, muito menor, não teria como enfrentar o exército russo, que é o segundo exército mais poderoso do mundo. Só que tem muito equipamento, muito armamento. Acho que oficialmente não tem exército de outros países, né? Mas tem muitos países lutando junto com a Ucrânia. Por isso que o russo ainda não acabou, ou o russo não quer acabar com isso rápido? No último podcast com o Fagnaz, acabei voltando a falar nele, foi falado algo nesse sentido. Que assim, o russo teve dificuldade, de fato. Inclusive o general Rocha Paiva falou, estranho, por que o russo tomou essa linha e tal, como se fosse uma contra-inteligência, talvez, não sei, minha percepção, tá? É isso? O russo, ele tá ganhando tempo, ele tá indo para poder destruir mesmo o país e levar o país à exaustão? Ou porque tem um conglomerado de países ali lutando junto com a Ucrânia e não estava no cálculo do russo? Bom, pergunta interessante. A resposta ali é simples. A Rússia, ela acertou em tudo na invasão. A estratégia, a Blitzkrieg, né? A guerra relâmpago que eles planejaram, os recursos utilizados, os blindados, a aviação, onde eles atacaram. Eles acertaram em quase tudo. Eles só não contavam com duas coisas. A vontade de lutar do povo. O povo meteu a mão em armas e todo cidadão lá é um soldado agora. E 2, não contavam com o apoio de soldados do mundo todo. Não tem exército estrangeiro lá. Hoje você tem uma legião internacional. E você tem soldados que vêm do mundo todo e usam todas as experiências vividas em prol da Ucrânia. E isso faz diferença. Porque quando você tem um soldado americano lutando no fronte, o governo americano, de uma certa forma, acaba sabendo que tem soldados dele ali, tem cidadãos dele na Ucrânia envolvidos no conflito e acaba motivando a direcionar recursos, doações, armamentos e coisas do tipo. Quando você tem um soldado brasileiro, eu não vou nem falar do Brasil, porque falar do Brasil é decepcionante, mas vou falar dos outros países. Quando você tem soldado australiano, como eu vi lá, chegam doações da Austrália para o exército ucraniano. Eu lutei com soldados da Espanha. Toda semana chegavam doações da Espanha. Eu lutei com soldados da Alemanha. Sempre chegavam doações da Alemanha. Lá eu tinha contato com soldados do mundo todo. E quase todos esses países que tinham as suas bandeiras representadas pelos combatentes lá, são os países que hoje mandam recursos. Só que esse recurso ele começou a chegar agora. A gente está falando de 6, 7 meses para cá. O começo da guerra, não, meu amigo. Era o ucraniano, era o cara que vende pão, era o coroinha lá que planta batata, era o vendedor de carro na cidade. Era esse cara metendo a mão num fuzil e indo para frente, porque não queria outro Holodomor, não queria outro massacre, outra carnificina ou morrer de fome, como a Rússia já fez. Então hoje, para responder a sua pergunta, quem analisou dessa forma, ao meu entender, analisou da forma errada. Que a Ucrânia, que a Rússia está prolongando a guerra para dizimar os soldados da Ucrânia. É exatamente o contrário. Exatamente o contrário. A Ucrânia, ela resiste e segura algumas posições só para que tenha a oportunidade de destruir mais tropas e mais recursos da Rússia. Eu dou um exemplo prático. Bakhmut era uma cidade que a gente já poderia ter entregue ela há muito tempo. E, no entanto, a Ucrânia decidiu manter o conflito em Bakhmut até a última consequência, por um único motivo: esgotar a força russa. Quanto mais a Rússia mandava soldado, blindado e tropas de todo tipo para lá, mais eles eram eliminados e destruídos, e mais fraca a linha de defesa da Rússia ia ficando nos outros flancos. Então é o contrário. Quem analisou fez certinho, só esqueceu de inverter a bandeira.
Porque hoje o papel da Ucrânia é defender e o da Rússia é atacar. E está mudando, está invertendo. A Ucrânia já está fazendo ofensivas pelo país inteiro, pelo menos no flanco leste. E está muito claro, o papel da Ucrânia hoje é minar a resistência da Rússia. Tanto que quando chega num ponto onde existe uma grande concentração de soldados, de blindados e de tropa, qual é o papel da Ucrânia? Finca a pé, sustenta a posição e começa um trabalho de longo prazo, que é bombardeio, ataques estratégicos. É aquela história, enquanto a Rússia vem com milhões de pedradas e pauladas, a Ucrânia vem com uma alfinetada bem no coração. E é assim que a gente tem trabalhado lá e a gente tem avançado e conseguido bons resultados. Tu falou então que tem soldados ali do mundo todo através da Legião Internacional. Exatamente. Não só na Legião, tá? Sim. Outras unidades também. Mas também tu deu destaque pro povo. Sim. E aí eu volto para aquele início da conversa onde você fala que o fato do Brasil não ter lado e também não ter uma cultura de conflito aqui, o nosso povo tem pouca identidade. Sim. Pelo que eu percebi, é diferente do ucraniano, porque já tem toda uma história ali, então acostumado. Tem essa cultura. Tu falou que tu estava no front com um velhinho de 60 e tantos anos. Exato. Quem são, assim, só para a gente complementar essa tua fala, esse exército ucraniano, então, é um exército formado por homens, mulheres, idosos, estrangeiros. Essa tropa ucraniana ali, como é que você poderia descrever ela pra gente, para quem tá em casa, perceber o que tá acontecendo lá? E quando pensa assim, porra, a Ucrânia tá resistindo, quem são esses soldados que estão resistindo? O exército ucraniano, ele, além da Legião Internacional, que recebe soldados do mundo todo, é a principal tropa estrangeira atuante lá dentro, mas é o exército ucraniano, que fique bem claro. Não existe exército do mundo todo, de lugar nenhum do mundo, na verdade, que está trabalhando lá dentro. Agora, qual é o perfil do exército ucraniano? Soldados de unidades como Karpatka City, tem estrangeiros lá, do mundo todo, mas numa quantidade muito menor do que a Legião Internacional. Soldados de outras unidades, que eu não vou ficar citando o nome aqui, porque é muita coisa. Mas qual é o perfil? 95% do exército ucraniano são os homens do país, com idades de 18 a 70 anos de idade. Quando o cara não consegue combater, ele está lá dirigindo o caminhão do exército, usando uniforme, com fuzil nas costas e levando tropa, levando comida para lá e para cá. É o perfil do soldado ucraniano. De 18 a 70 anos de idade, entre aspas. E os estrangeiros que estão lá, tropas de operações especiais do mundo todo. Já falei alguns países aqui, mas estou me recordando de um ponto específico aqui. Às vezes até o motivo de muitos serem contra a Ucrânia nesse conflito. O outro motivo da invasão da Rússia falou que era desnazificar a Ucrânia. Essa é a maior falácia da Rússia. Sabe por quê? Eu falo da minha unidade, onde eu servi. Eu lutei e na minha unidade tinha nigeriano. Se fosse nazista, não tinha negro. Então, vamos começar a falar a verdade por aqui. Tinha gay, homossexual, travesti, indiano e gente do mundo todo, lutando junto com os ucranianos. Então, como é que pode uma unidade dessa você falar que é de um país que é nazificado? Então, é uma outra falácia que os russos montaram em torno da Ucrânia para justificar uma injusta agressão. E, voltando ao ponto, o perfil do soldado ucraniano é o cara que trabalha no comércio, é o cara que conserta carro, é o mecânico, é o plantador, é o cara que trabalha na lavoura, que teve a sua casa explodida, teve a sua família dizimada e, por um sentimento de revolta e de justiça, se alista, se apresenta, ao contrário dos russos, tá? O perfil do ucraniano é: ele procura o exército, ele se apresenta, ele quer lutar como todo soldado. O soldado busca a guerra porque ele nasceu para lutar. O soldado sem guerra para lutar, ele perde a razão de existir. O ucraniano hoje, posso dizer que todo ucraniano que está naquele solo pisando lá dentro é um soldado em potencial. O russo não. O russo tem tropas mercenárias lutando por ele. Posso falar dos músicos. O Wagner Group é um grupo que está lá, única e exclusivamente por dinheiro. Só estão ali por dinheiro. Entre
dezenas de outras unidades paramilitares que são tropas mercenárias da Rússia que estão envolvidas no conflito. Me parece que agora todos vão ser anexados ao exército russo, porque pegou muito mal para a Rússia. Que as principais batalhas que eles ganharam não foram vencidas pelo exército russo, foram pelos mercenários. Eles tentaram imputar essa imagem de mercenário à Legião Internacional da Ucrânia. Estão enganados. A Legião Internacional da Ucrânia são soldados profissionais do mundo todo que não estão ali por dinheiro, não. Muito pelo contrário. A grande maioria dos que estão ali pagam para estar lá. Pagam como? Comprando equipamento, comprando viatura, carro, para poder se deslocar e transportar os seus homens, os seus feridos, comprando todo tipo de recurso, equipamento médico, suprimento, para que seja usado lá, no front, no campo de batalha. O russo está ali para ganhar seu dinheiro por 6 meses. O russo eu falo até quanto eles ganham. A última vez que nós ficamos sabendo, algo em torno de $4.500 e $5.000. É o salário mensal de um mercenário russo. Eu falo quanto que um soldado da Ucrânia ganha. $3.500. $3.500. Isso é salário de mercenário aonde? $3.500. A gente compra roupa, capa de colete, placa balística de melhor qualidade e tal. Acabou o dinheiro. A passagem daqui para lá? A passagem daqui para lá, 6, 7, 8, 10 mil reais, dependendo da época do ano. Então, só de passagem, acabou, meu irmão. Então, quem está dizendo que o soldado lá na Ucrânia é mercenário, meu irmão, ou é desprovido de inteligência, para eu não ser deselegante aqui, ou é hipócrita. Porque quem está lá está lutando por um objetivo. É soldado de verdade, está lá por liberdade.